Bem-vindo ao podcast Preciosas, Valor e Propósito, o espaço onde a gente lapida histórias para encontrar o brilho que existe em cada trajetória. Eu sou Vê Oliveira e hoje vamos conversar com uma mulher que encontrou seu verdadeiro propósito através da conexão e coragem. Priscila é empreendedora, especialista em viagem, é uma voz potente sobre a maternidade atípica. Ela nos ensina o valor de uma jornada não está apenas no destino, mas em quem nos tornamos no caminho. Bia Oliveira, Priscila Barros, me conta aí. Você é uma mulher que dá muitas risadas, dá muita gargalhada. Conta para nós. Primeiro, prazer em estar aqui. Muito bom estar nesse momento conectando com mulheres, conectando com o seu público e contando um pouquinho, né, da nossa história e tentando fazer diferença. A vida a gente tem que, né, que rir das coisas. Eu acho que das coisas boas e às vezes das coisas não boas. Eu já passei por muitas coisas e assim, teve um tempo que eu não via as coisas, não era tão fácil rir. Hoje eu acho que tudo é uma dádiva, tudo é um presente e a gente tem que rir. Rir das vitórias, rir das conquistas e às vezes elas podem ser pequenas em um dia a dia simbólicas. Rir das dificuldades, porque se torna a vida dessa forma fica mais leve, fica mais fácil de levar e mais gostosa de levar. Isso é verdade, né? Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito que fala assim: em tudo dai graças. Sim. Exatamente isso. E se Não. você colocar, né, de uma forma pesada, levar a vida do tipo, não é nem um mau humor, mas vendo o copo sempre mais vazio do que mais cheio, tudo vai ficar mais difícil. Então Uhum. as dificuldades não é que a risada, vai ficar a vida vai ficar mais fácil, mas pelo menos vai ficar mais leve, mais fácil de levar, tanto os problemas quanto as alegrias, as coisas boas. Então você é uma pessoa que vê o copo sempre mais cheio. Tenho que ver, a gente tem que ver, porque às vezes o mundo quer que a gente faça o contrário. A minha história de vida, eu tenho vários momentos que eu poderia estar vendo esse copo mais vazio e vi em alguns momentos sim, Uhum. porque eu acho que a gente vai amadurecendo com o tempo e vendo que nas nossas dificuldades a gente aprende. Mas quando a gente é mais jovem, quando a gente não vai criando essa maturidade, a gente às vezes acha o copo um pouco mais vazio e não consegue entender. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo na nossa maturidade que ver o copo mais cheio e levando a vida com mais leveza, entendendo que tudo tem um propósito, as coisas ficam mais fáceis e mais leves. Os problemas vão acontecer, não tem como eles fugirem, mas as soluções vão se tornando mais tranquilas. Sim, e tá tudo certo ver o copo mais Tudo vazio, não tem ok, problema são nenhum. momentos, É, né? Você vai ter o exatamente. momento do copo É. mais vazio, todo mundo tem a sua história, todo mundo tem a sua luta, e você, né, a sua história faz parte de você, que são as suas marcas, os seus tombos, aquilo ali se tornam as suas cicatrizes. Mas você não pode ver constantemente o copo mais vazio. Ver temporariamente faz parte. O que não pode se tornar sua rotina é sempre vê-lo assim, e não imaginar que não tem como mudar. Ele pode estar mais vazio, mas você pode mudar. E como você vai mudar, e como você vai ver essa dificuldade, é que vai fazer toda a diferença. Exatamente. Priscila, para a gente entender o seu caminho, né, como foi sua trajetória, como que você quais caminhos que você trilhou para chegar hoje onde você está, porque hoje você é uma autoridade, né, Que bom. você hoje é autoridade no que diz Vindo de você, respeito fico feliz. no que diz respeito à viagem, uma pessoa especialista, uma pessoa, assim, expert no que faz, né, e eu acho que você tem muito para falar, ensinar, né, inspirar para outras mulheres que estão nos assistindo, porque, eh, falar em viagem, às vezes pensa: "Ah, viagem", mas não é isso, você se tornou uma expert, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como é que foi para você chegar. Sim, eu fui criada com meu tio e com minha avó. Eu tive uma história de, por isso que eu falo do copo mais vazio. Eu tive uma história de rejeição materna muito grande. Minha mãe não quis criar e eu fui criada com uma avó que era viúva e um tio. Esse tio trabalhava no turismo, então minha história com turismo começa quando eu era pequenininha. Ele trabalhava no aeroporto de Confins, quando Confins não era esse mundo que ele é hoje, e eu aos 4, 5 anos, meus passeios de fim de semana ele me levava para trabalhar com ele.
E aí eu via aquele mundo e já achava aquele mundo muito lindo, aquilo ali, a felicidade com que as pessoas estavam ali, você não via ninguém ali triste, você via a alegria, as pessoas chegando e a alegria das pessoas indo. E a forma e o respeito com que o meu tio lidava, e a e o sonho de cada um, aquilo me deixava muito encantada. Eu falei: "Gente, eu quero seguir isso aqui". Então, pequenininha, eu já falo: "Meu Deus, que mundo lindo, que legal, ele trabalha com sonhos, ele trabalha com o momento mais bacana". E aí os anos foi passando e eu entrei ali, meu primeiro emprego foi aos 17 anos na TAM Linhas Aéreas, e em sequência eu entrei para a faculdade de turismo, depois da TAM veio a Localiza, de Localiza veio a antiga Trip, que hoje é Azul, então eu passei por um universo aí de muitas empresas do turismo, e eu falei: "Cara, é isso que eu quero, é isso que eu amo", então assim, eu trabalho com turismo a vida inteira. E tive ali um professor que foi meu tio, que me ensinou que é um segmento que você realiza sonhos, que você tem a possibilidade de estar na memória das pessoas, nos melhores momentos, mas que você também tem uma responsabilidade muito grande, porque diferente de quando você compra uma calça jeans e você pode ir lá trocar, se você não respeitar e entender o sonho de cada cliente ali, aquele momento de sonho pode se tornar pesadelo. Então, o que fazer? Como fazer diferente? Como fazer se tornar que aquele momento seja único? Então, eu sempre fui encantada com esse mundo. E aí, a minha avó, que já é falecida, que eu chamava ela de mãe, me ensinou muito sobre a parte de realizar sonhos, e sobre integridade, sobre ser leal com o outro, sobre se colocar no lugar do outro. E quando ela faleceu ali, eu falei: o que me restou dela? O que que eu tenho, né, de tudo que ela pôde me ensinar, o que que me restou? Essa parte, a empatia, o amor ao próximo, de que tudo é possível, não existe nada que é impossível, desde que você acredite, desde que você se conecte. Então, assim, eu falo que o turismo está na minha vida a vida inteira. E aí, há 12 anos atrás, nasce a BC Tour. A BC Tour nasce de uma dificuldade que eu tinha trabalhando como PJ, numa empresa, aérea, eu era comercial, eu trabalhava muito. Meu filho tinha menos de 1 ano, o mais velho. E aí eu deixava meu filho às 7 horas da manhã da escolinha e pegava ele às 19h. E o Arthur adoecia muito, muito, muito. Até que com 8 meses de idade, o Arthur deu uma convulsão febril e ficou muito ruim na UTI. E aí eu vi ali que eu precisava estar próxima do meu filho. E existia aquele sonho guardadinho lá desde que eu queria ter a minha própria agência. Mas eu queria que fosse uma agência diferente. Quando eu trabalhava em companhia aérea, e aí eu atendia agências de viagem, eu via muito que as agências davam muito valor àqueles clientes que compravam alto valor, alto ticket. Aqueles clientes que compravam grandes pacotes, que tinham cartões de crédito limitados, que já chegava sabendo o que queria. E aqueles clientes que não tinham aquele poder, que às vezes não tinha nem o cartão, não tinha aquele mesmo valor. Eu falava: "Por que ele não tem o mesmo valor? Por que ele não é atendido?" Porque aquele cliente teoricamente daria mais trabalho. O mesmo trabalho que ele daria para comprar um produto ele com 10 vezes menor, o outro não daria esse trabalho e geraria uma renda maior. Eu falava: "Meu Deus, mas isso não pode acontecer". Viajar não foi isso que eu vi meu tio a vida inteira trabalhando. Eu vi que ele tratava da mesma forma, com o mesmo carinho, com a mesma lealdade, desde o diretor da grande empresa, a faxineira ali, que estava fazendo a primeira viagem. Por que disso? E aquilo era algo que me gerava incômodo. E eu vi que todo mundo queria só o cliente de ticket médio, alto ali. Eu falei: "Não, eu quero abrir uma agência que faça diferença. Eu quero abrir uma agência que atende a classe C, aquela classe que às vezes é a primeira viagem dela, que nem cartão de crédito vai ter, e que eu vou oferecer para ela aquela possibilidade de fazer parte do sonho". E aí com o Arthur, adoecendo, eu falei: "Eu preciso sair da minha zona de conforto e agora é o momento de eu trabalhar, ter o meu próprio negócio, mas não, ter a flexibilidade de tempo e realizar esse sonho". E aí nasce a BC Tour, num momento de dificuldade, que eu não podia mais continuar naquilo de deixar meu filho o dia inteiro, eu precisava estar mais presente, mas precisava também realizar o meu sonho e fazer diferente na vida das pessoas, que era o que minha avó me ensinou em vida.
que a vida não era só sobre valores financeiros, que a vida não era só sobre negócios, que a vida era muito mais que isso. E aí eu falo: "Esse é o momento". Então, na dificuldade, a maternidade ali daquela situação, nasce a BC Tour. E isso tem 12 anos. Ou seja, a BCTU nasce de princípios. Sim, de princípios. Ela nasce de princípios e você viu ali uma parte comercial de grande valor Sim, e que estava sendo deixado de lado no mercado, que o mercado não estava vendo o potencial desse cliente que você sim, atende hoje. sim. Na verdade, existia no mercado aí algumas operadoras mais populares que atendia esse cliente, mas não atendia da forma que ele merecia, que era se colocando no lugar dele, tipo: "Eu vendi e acabou". Pronto. E não é de acabou, aquele cliente precisa entender, ele precisa se entender, ele precisa ser acolhido no seu destino, ele vai ter dúvidas, ele precisa ali de todo o suporte que é normal dar para o cliente classe A, classe B, por que aquele também não poderia? Então, existia já no mercado um movimento de algumas operadoras vendendo para esse público, mas vendendo e deixando ele sozinho. Tipo: "Olha, agora você se vira". Eu falei: "Não, não é agora você se vira". Ele precisa ser orientado e precisa ser acolhido. Ele precisa entender que aquele momento dele ali é único e não é porque ele vai pagar um pacote ali, por exemplo, de R$ 3.000 para a família dele, e que para ele aquilo ali é muito, porque aí entra questões de valores, enquanto R$ 3.000 em um pacote para uma classe C é muito valor comparado às vezes ao outro que às vezes paga 30, mas para ele é até mais, porque 3.000 é o que ele tem, é tudo que ele juntou ali. Então, ali não é só sobre valor, a pessoa juntou aquele valor ali o ano inteiro, é as férias, é o limite do cartão, que às vezes pegou ali, conseguiu um cartão improvisado, tem cliente às vezes que pagava em 4, 5 cartões de crédito, e vários valores picadinhos. Eu falei: "É muito mais do que um valor monetário, é muito mais do que só uma venda, é um acolhimento". E aí eu via muito que o meu tio fazia isso, e eram os princípios que a minha avó ensinava. Falei: "Não, é esse o caminho". Ele é mais trabalhoso? É, porque é muito mais simples você ir lá atender um cliente que não vai nem te dar, porque ele já sabe tudo. Muitas vezes pode saber até mais que você, porque ele viajou em locais que você às vezes nem foi, mas você se torna para aquele cliente ali apenas mais um. "Ah, eu comprei com você, pronto", e se o outro às vezes oferecer uma outra proposta, ele vai. Agora o cliente ali que se sente acolhido, você é único. Ele vai comprar com você, ele vai se sentir grato, ele vai indicar outros, e aqueles outros vão se indicar, daí você nasce uma corrente do bem e da gratidão. Algo que, dependendo do tipo do cliente da classe A e B, eles não vão ter, porque você é mais um. Ou seja, sua empresa nasce de princípios e propósito, Sim, né. sim, Um propósito muito forte, sim, lindo, e que as pessoas realmente veem como número, né. Tem pessoas que olham ali o cliente como número, como ticket, nada além disso, exatamente. né. Eu acho que a gente já conversou, eu comentei com você, que quando eu tinha um salão de beleza, era essa visão que eu tinha também. Uhum. Eu acolhia todos iguais, mas aquele cliente que no final do ano, era a única vez que ele podia ir no salão para fazer uma unha, para fazer um cabelo, sabe. "Nossa, eu vou no salão para arrumar o cabelo". E algumas raras vezes, raríssimas, iam no Dia das Mães. Então assim, é outro valor, só quem pega esse cliente que atende é que sabe, porque eu também, igual você, eu me colocava no lugar da pessoa. Sim, isso é extremamente importante. Muito importante, muito, porque a gente pra gente é normal, fazer uma Sim. unha, é normal fazer um cabelo, mas pra gente tem pessoas que não. E quando as pessoas não fazem esse acolhimento, a gente acha até estranho, né, Uhum, porque para a gente é algo, a gente estava falando aqui nos bastidores anteriormente, é algo que para a gente é tão natural, uhum. que quando o outro não faz, você fala: "Meu Deus, mas como o outro não pode ter esse olhar acolhedor, como o outro pode ver aquela pessoa ali só como um número, ou só como uma pessoa". Não, existe muito além, só que hoje o mundo está muito cruel. Sim. Hoje o mundo falta-se muito essa empatia, esse olhar, né, Exatamente, falta esse diferente. olhar mais humano, esse olhar, assim, com essa empatia toda, né. Sim. Priscila, me conta uma coisa, você nessa nossa conversa me fez eu lembrar de algumas situações que eu vi por exemplo, eu tenho uma amiga que ela não viaja
Porque, ela tem uma pessoa na família que precisa de alguns cuidados. Então ela fala assim: "Ó, eu não viajo porque para mim pegar um avião, o fulano de tal vai dar mais trabalho", sabe. Precisa aquele atendimento, aquele acolhimento. Então ela fica com medo de chegar no local também, não terem lá as pessoas para poder estarem acolhendo da maneira correta, sabe. Dificuldade de locomoção, essas coisas que eu estou falando, é porque eu não quero Sim, expor a pessoa. sim. Me conta, como que funciona se esse cliente te procura? Como que você seria esse atendimento? Primeiro a gente tem que entender, antes de vender para o cliente, qual que é a atual necessidade dele mesmo. Então você qual que é o seu perfil? "Ah, meu perfil", a gente tem muito cliente cadeirante, Uhum, muita família atípica, o que você precisa? Qual que é a sua atual necessidade? Então fazer uma consultoria antes para entender aquilo ali, e não simplesmente vender. O que muitas agências fazem é vender o que é interessante para a agência, e não querer entender o cliente. Então primeiro eu preciso entender qual a necessidade dele. Entendendo, eu preciso achar um produto que seja dentro daquele perfil. Aí, no caso dessa amiga sua, eu preciso de, né, ela precisa de um hotel ali que seja um hotel que tenha acessibilidade, uhum, ela precisa de um hotel que seja próximo, diferente de qual destino. Próximo, se for uma praia, próximo às principais praias, que tem às vezes um ponto ali de um Uber, de um táxi que ela precisa se locomover. E aí, a partir de entender isso, eu tenho que colocar um hotel dentro disso, eu tenho que entrar em contato com esses fornecedores, informando daquela necessidade. Então, esse hotel tem um quarto disponível que esteja próximo das áreas comuns? Se ela é PCD, precisa de adaptações, o quarto PCD está disponível? Se está, existe algum valor diferente? Então, antes de finalizar a venda, eu preciso entender tudo. Entender se aquele hotel está disponível, se aquele hotel consegue atender a pessoa, para que quando porque muitas vezes acontece do hotel não a pessoa comprou por conta própria, o hotel não está sabendo que aquele cliente precisa daquela necessidade, e aí se ele não está sabendo, ele não se prepara para atender aquele cliente. E aí gera frustração do lado de cá, porque são: "Nossa, mas não tem o básico", mas o óbvio tem que ser dito. Então eu uhum. preciso informar, não tem como o hotel, pelo nome e o CPF, entender que aquela pessoa precisa de uma necessidade ali, de um algo específico. Então é muito importante essa comunicação, e aí essa consultoria especializada entra aí de uma forma, sim, muito preciosa, importante, porque a gente precisa ser esse meio intermediador do hotel, da companhia aérea. Eu preciso comunicar com a companhia aérea que essa pessoa às vezes vai precisar de uma cadeira de roda. Será que é a cadeira de roda dele ou será que é a cadeira de roda da companhia aérea? Será que ele precisa de um funcionário para levá-lo até o embarque? Eu não posso colocar, às vezes, um voo com conexões longas ou com conexão. Ele precisa sentar, às vezes, mais à frente do avião. Então, são vários detalhes para tornar aquela viagem que seja da forma mais leve e normal possível. Porque senão, se a pessoa chega, o transfer tem que saber que tem um cadeirante, que não chega com um ônibus ali que não tem adaptação, como é que a pessoa vai entrar naquele ônibus? Então, o trânsito tem que saber que aquela pessoa precisa de adaptação. E se você comunica toda a cadeia e entra como intermediador, a viagem flui naturalmente para a pessoa. Mas tem que ter essa comunicação e essa consultoria prévia. É, você tocou num assunto que você deve ter observado que eu não usei a palavra PCD, Uhum. foi de propósito. Sim, Porque tem muitas pessoas que não gostam de falar que tem um membro da família que é PCD e não quer informar sim. ao hotel, não quer passar essas informações. E aí fica difícil, né. O hotel não sabe quem está recebendo. E O aí hotel tem um quarto ali adaptado, mas a pessoa não quer comunicar, às vezes até pelo medo do preconceito, de como ele vai ser recebido. Se eu comunicar antes, será que eu vou ter, tipo, nossa, lá vem esse cliente vai dar um trabalhão, meu Deus. Então, às vezes, um medo da pessoa, que às vezes é o que ela vive na rotina. Ela vive na rotina o preconceito, ela vive na rotina da dificuldade em pegar um táxi adaptado, em conseguir ir a um mercado, a andar numa rua, porque as ruas não são adaptadas. Ela já está com tanta dificuldade ali no dia a dia, que ela fala: "Nossa, se eu falar, eu vou ser rotulado de novo, então eu prefiro não falar". Mas é muito importante essa comunicação. Isso é através dela que a gente consegue que toda a cadeia entenda aquele cliente e trate da melhor forma possível. E que ele consiga ter uma viagem maravilhosa, tal como qualquer pessoa, e aquilo ali é totalmente possível. Só precisa ter a intermediação certa, o contato certo. vocês estão vendo, né, Preciosa aí, agora tem a Priscila,
Então vocês podem entrar em contato, que a Priscila vai estar orientando tudo. Ele é um amor, tô falando. Vai ser uma honra, viu. Eu fico muito feliz quando esses clientes chegam até mim, porque eu acho que é uma questão muito de confiança. A pessoa às vezes já está ali tão ferida do tipo: "Nossa", você falou: "Eu não consigo viajar, não vou viajar, eu vou pegar meu carro, na verdade, vou para casa daquele parente, vou me virar", porque não dá. Já tentei viajar e deu errado. Chega lá, não tem quarto, as pessoas não estavam, não tem, mas será que você já tentou fazer diferente? Procurou a pessoa certa, né, e a pessoa teve aquele olhar de acolhimento e não: "Nossa, a pessoa vem aquela pessoa problemática, ela vem aquele PCD, ela vai dar um trabalhão, não quero". E aí volta aquela mesma situação do começo. Infelizmente, as pessoas de classe é o mundo, as de classe mais baixa, que tem alguma certa dificuldade, elas são muitas vezes excluídas. É, é triste falar, é pesado falar. Eu sei porque eu vivo um mundo atípico. Uhum. Então, se a gente não tiver um olhar diferente, entender que o mundo é igual para todo mundo e pode ser leve para todo mundo. Pois é, aí nós vamos entrar nessa parte, você falou que vive, né, no seu mundo atípico também. Sim, E na nossa conversa você me contou que levou anos, né, para poder falar sobre a maternidade atípica. sim, Foi isso? Assim, porque dores, a gente sabe que às vezes a pessoa não é dores, é o preconceito, é o é o medo aceitar, é o medo, do é que o muitas perguntas, como que vai ser e agora? São muitos porquês. sim, E como? De que sim. jeito? Né? Co Tá, como que foi Ó, eu isso? tenho 2 filhos, o Arthur de 13 e o Bernardo de 8. Eu descobri o autismo no Bernardo com 2 anos e pouquinho. Ele era uma criança que tinha dificuldade de a fala, ele falava outros idiomas, com 2 anos ele falava inglês e russo, mas não conseguia falar o básico do português. E aí meu marido fala: "Meu filho é um gênio". Na pandemia, ele estava com 2 para 3 anos, mais ou menos, eu saí para trabalhar e ele em casa tinha uma parede de lousa. E aí quando eu voltei do serviço, de repente meu marido falou assim: "Nossa, o filho tá lendo". Eu falei: "Lendo como? Ele tem nem 3 anos, como ele pode estar lendo?". Eu falei: "Ele é um gênio". Eu comecei a colocar as letras separadas num quadro, no quadro, e de repente eu coloquei pá com a pá, tê com, e ele tá lendo. Falei: "Não é normal". A pediatra dele anterior, a esse fato, já tinha me relatado que existia alguns pontos ali que ele poderia ser né, tinha indícios do autismo, mas inicialmente a gente não quer acreditar. A gente acha que, está muito cedo e tal, pode ser, o diagnóstico não fecha, então eu tive uma resistência de procurar um especialista. E aí nesse episódio que ele, nossa, ele é um gênio e tal, eu, né, procurei um neuro, e aí um neuro anterior me pediu alguns exames, e aí levei em um outro que falou muito claramente: "Ó, seu filho é autista e ele tem que chama-se Asperger", mas não existe mais o Asperger hoje, que seria o altas habilidades. Ele tinha uma mente da parte de inteligência muito grande, mas as coisas básicas, como falar, o andar na época certa, aí tinha as vários pontos que estavam ali desde o início. Aí, na hora que a gente descobre, né, é aquele soco no estômago. Meu Deus, não porque meu filho, nossa, coitadinho do meu filho, não, mas como é que o mundo vai receber essa criança? Como é que vai ser? Como é que ele vai conseguir superar esse mundo tão perverso, esse mundo com tanto preconceito e ser tratado de uma forma igual para todo mundo? O que que eu faço? Na hora eu engoli o choro e falei: "Cara, eu não quero saber o que que o mundo vai tratar, eu quero saber da solução". Uhum. Ela falou: "Tem que colocar na terapia". Eu corri e coloquei em todos os terapeutas, tudo que ela pediu, o mais rápido possível. Não engoli o choro, porque dá um medo, dá uma agonia do tipo: como é que ele vai viver? Como é que ele vai viver sem o meu suporte? Como vai ser? Será que ele vai ter amigos? Porque hoje até que fala-se muito do autismo, mas há um tempo atrás existia muito um rótulo de que as crianças autistas, muitas eram crianças que davam crises e eram às vezes violentas, que eram crianças, assim, existia um rótulo às vezes muito errado ali sobre o autismo. E até eu, sem conhecer aquele universo, entendia que um pouco aquele universo era daquela forma, até entender que existiam tipo, né, nível, não é nem nível.
nível de suporte 1, 2 e 3, e que cada criança, dentro daquele espectro, ela era diferente, não existe nenhum autismo que tenha todo o espectro, cada um é de uma forma. Engoli o choro, levei o Bernardo a todas as terapias, mas demorei muito a falar para as pessoas que aquilo estava acontecendo. Meu marido teve uma dificuldade maior no começo, eu acho que o homem é mais racional, a mãe é mais emocional. E aí, nas terapias, conversando com aquele, entrando naquele universo, conversando com as mães, vendo ele que cada criança era de uma forma. Um tinha uma dificuldade em uma coisa, o outro tinha dificuldade em outra, mas todas as crianças tinham uma coisa em comum: a pureza daquelas crianças, o amor, a forma leve com que era algo muito, muito puro e muito lindo de se ver. Aí eu falei, cara, eu tenho o Bernardo, para mim, na verdade, ele é quase que um anjo. Eu fui, na verdade, eu acho que eu fui presenteada, porque o Bernardo me fez ver o mundo de uma forma tão diferente. O meu coração se tornou um coração de uma forma que, assim, que eu valorizo hoje tanta coisa que antes eu não valorizava. E eu conversando com aquelas outras, falei: "Gente, eu não posso esconder isso para mim. Eu preciso compartilhar, compartilhar essa rotina, compartilhar o que". E ele começou a melhorar muito, responder muito bem as terapias. De repente começou a falar, a parte da fala dele melhorou muito, a parte motora também, toquei. E aí começou a ter uma vida muito super normal. Eu falei: "Cara, se meu filho consegue, com terapias, com tudo, com suporte, por que outras crianças também não podem? Então eu preciso ajudar, eu preciso, pegar essa experiência e me passar para o mundo". E aí foi na hora que eu consegui: "Não, agora eu posso falar e eu devo falar". Eu tenho um público muito grande em rede social, eu tenho clientes, aí eu vendo ali, eu tenho clientes que me relatam que têm filhos, ele tem dificuldade, eu posso mostrar que a criança pode ir além, ele pode ter uma vida super normal e que cada criança é única. E aí me veio aquela leveza de falar: "Não, eu não posso ver isso como um problema, isso não é um problema". Isso é um presente, ele é um presente de Deus e tem que ser desse jeitinho. E cada dia ele me ensina uma coisa, cada dia eu aprendo, cada coisa do Bernardo é uma vitória. Eu falei: "Eu preciso compartilhar isso com o mundo, isso não é mais e o mundo não vai ser, se o mundo for cruel, ele não vai ser cruel com o Bernardo, o mundo é cruel em vários pontos, mas eu vou estar ali, eu sempre vou estar ali, e eu preciso mostrar para as pessoas que não é tão pesado". E aí foi quando eu se tornou leve, eu consegui compartilhar com as pessoas, dessa preciosidade que meu filho era. Não era um fardo, e sim, ele era um presente de Deus do jeitinho que tinha que ser. E aí fica mais fácil. Então o momento que você conseguiu encarar e falar sobre foi quando você começou a fazer parte dos grupos. Sim, Então os grupos de mães são essenciais. sim, nós somos grupo de mães nas terapias, porque a gente, né, o Bernardo faz, tem dia que 4 terapias no mesmo dia, então a gente fica ali aguardando, e aí é várias mães ali com suas dores, várias mães ali que às vezes não conseguem ali trabalhar, porque tem terapia na segunda, 4 horas por dia, e na quinta tem terapia de novo, 2 horas por dia. Então a gente vê aquelas mães ali que muitas vezes deixam de trabalhar, aquelas mães que têm as suas dificuldades. Então a gente vai compartilhando aquele mundo ali e nos ajudando, tanto fisicamente como em redes, em grupos, e vendo que a gente pode ser né, uma grande família ali auxiliando uma outra. Verdade. Olha, você vê, quem pensa que está ali perdendo tempo, que tem pessoas que pensam que está perdendo tempo, né? Sim. A gente sabe o que acontece, nós estamos falando, gente, claramente, porque é assim que tem mães que pensam: "Eu estou perdendo tempo, eu não quero levar", na verdade é um momento de aprendizado. É, Eles estão fazendo a terapia, mas as mães também estão fazendo sim. terapias. E no começo você acha que a terapia é muito igual, porque é tudo muito lúdico. Então você Uhum. fala: "Meu Deus", igual quando ele tinha grande dificuldade da fala, e que de repente ficava lá fazendo aquelas coisas, eu falei: "Meu Deus, mas fome, não tinha que ter ensinado esse menino a falar de uma outra forma". E o lúdico, ele funciona muito bem. E a diferença que você vê numa criança, a evolução que você vê ali, né, tem crianças que estão com o Bernardo ali há vários anos, a evolução da criança com a terapia e o contrário a gente vê. Às vezes a criança está na terapia por motivos financeiros, né, a mãe tem que tirar, e aí como você vê que a criança de repente piora muito. E aí eles podem ali, né, circular entre os níveis de suporte. Então uma criança de nível de suporte 1 sem terapia pode se tornar uma criança nível de suporte 2. Uma criança do 2 com terapia pode se tornar um 1. Então assim, eu acho que na nossa como mãe, a gente tem intenção de correr atrás do melhor. A gente também tem que ser muito, também não pode cegar os olhos que não é algo tão simples de conseguir.
que tem muitas mães ainda, infelizmente, o nosso sistema único de saúde não é tão bom nessa parte. Existe, às vezes, mães que conseguem, às vezes, 2 terapias por mês, aquilo não é suficiente, Muito pouco. né. Existe muita coisa para se fazer pelo plano de saúde, mas tem muita família que não tem como ter um plano de saúde. Então até isso, a gente tem que parar e falar: "Meu Deus, eu sou muito grata", Uhum. né, porque o meu filho tem condições para isso, e como eu posso auxiliar aquelas mães ali que às vezes não têm, com informação, com o quê? E a evolução da criança é muito grande, tendo o suporte certo. Verdade, faz muita diferença, né. Faz. Pode parecer que a terapia, igual você falou, muito lúdico, que não está dando resultado, é só Sim, observar. sim, Que vai acontecer essa evolução. Tudo tem um porquê, né. Por tudo. que que tá fazendo? Existe um estudo por E trás não que é viu que rápido, né. é, que viu que é daquela maneira que vai dar Sim. resultado, não é da noite para o E dia não que a é da noite para o pessoa dia. é. Alguns pais, às vezes, desistem porque começa, ele fala: "Nossa, meu filho, de repente, a terapia vai ser", não é, gente, não é igual uma terapia para gente, para adulto, que às vezes a gente tá, todos nós já fizemos terapia na vida. E às vezes a gente tá ali num momento de muita angústia, a gente conversa, uma terapeuta dá um alívio, né, e fala: "Nossa, resolveu aquele meu problema". Não é, no caso das terapias para as crianças, não é rápido assim. Então requer ali paciência, requer persistência. Você fala: "Não, não está dando certo, vou desistir". Às vezes a criança não se adapta com o terapeuta e tem que ter Uhum, um ajuste. Aquele pode ser o melhor terapeuta do mundo, mas ele não consegue conectar com seu filho. E aí você tira daquele terapeuta? Não. Aí requer você ir atrás, você vamos procurar outro, vamos entender o que está acontecendo, o problema é minha criança, o problema é o terapeuta. Não é que o terapeuta é ruim, mas a uhum, abordagem dele não é a abordagem que meu filho precisa, então eu uhum, preciso procurar outro e não tirá-lo. uhum, Eu preciso entender o que está acontecendo, respeitando o profissional, né, que eu acho que o profissional, pelo menos os que trabalham com Bernardo, é um mundo, assim, que eles se dedicam com muito amor, sabe, é pegar aquelas crianças que muitas vezes ali estão em situações de crise nervosa e acolher e entender. E entender aquela criança e não ficar: "Meu Deus, socorro, essa criança não queria, essa criança nervosa". Não, aquela criança precisa de acolhimento e precisa do tratamento ideal e cada um vai ter um tratamento diferente, porque cada uma as crianças não são iguais. exatamente, tem que ter essa sensibilidade e Sim, consciência, sim. né. E gostar do que faz. Se nã Existem algumas profissões, por exemplo, do TO. TO é algo que é algo que hoje está muito na moda. Então: "Ah, eu vou fazer TO porque, nossa, está em falta no mercado. Agora tem muitos diagnósticos de autismo, vou fazer", então mas você entende o que que é, você tem esse amor para atender esse público, Hum. né. Exatamente, não é só o dinheiro. E você falou uma coisa comigo que eu achei muito interessante, que você falou assim: "Nem tudo é negócio, é sobre Sim, conexão". sim. E aí, me conta, o que que você quando você fala isso, o que que você traz da sua alma quando você traz essa frase? Eu acho que se você levar a vida da forma com que nossa, as pessoas são só números, você precisa do valor financeiro, não há dúvida, a gente vive disso, e a gente precisa. Mas se você entender que o que você primeiro você tem que trabalhar com o que você ama. Então, às vezes, a pessoa: "Ah, que a profissão tal tá na moda", então você tem que se identificar. Você quanta gente trabalha. Graças a Deus, sempre tive o prazer de trabalhar no que eu amava, mesmo quando eu não tinha minha agência. Mas quantas pessoas, às vezes, estão aí trabalhando em coisas que não curtem, porque o pai pediu, é a profissão que, às vezes, era da mãe, ou que o mercado paga-se bem, e às vezes falam: "Nossa, o que eu gosto de fazer mesmo é aquilo, mas aquilo não paga-se bem, e eu não quero". Mas vive ali infeliz. Sim. Vive infeliz, vive né, em algo que não faz com amor. E se você não é feliz, você não faz com amor. E aí o negócio passa a ser simplesmente pelo financeiro. Acho que se você sai todo dia de casa para trabalhar e fala: "Nossa, que saco, tô indo trabalhar. No que droga, mais um dia", você está no lugar errado. Com Você está no lugar errado. Você tem que sair e falar: "Meu Deus, mais um dia, o que será? O que que me reserva?" E mesmo quando eu não tinha meu próprio negócio, "O que me reserva para hoje? Nossa, mas o que que eu vou fazer diferente hoje? O que vai ser?" Sai com aquela vontade mesmo, significa que você está no caminho certo. Se você já está fazendo o que você ama, já nem falo que é meio caminho, não é nada, é muito mais que meio caminho. Então hoje eu vejo que o meu cliente, ele não é quando eu coloco, né, tipo, falo lá no meu propósito lá atrás, quando eu queria um cliente que ninguém queria, já era isso, não era só sobre o negócio.
for sobre negócios, eu ia conforme a modinha de Uhum. abrir uma agência para atender os empresários no turismo corporativo, que o corporativo é quase que só, né, chega o pedido ali, você faz, ele não vai te questionar muito, e não era isso que eu queria. Eu tinha segmento, conhecia esse público? Conhecia, mas não era isso, eu queria conectar. Eu queria fazer diferente. E às vezes fazer diferente não era o caminho mais rápido, não era o caminho financeiramente melhor, mas eu sabia que podia ser um caminho lento, mas era o caminho que eu queria fazer a diferença. Então não era só sobre tirar bilhete, não era só sobre vender uma passagem, era sobre fazer a diferença na vida da pessoa. E aquilo ali, o financeiro, ia virar consequência e vira, gente. Um cliente feliz, um cliente satisfeito, ele vai te recomendar para um, que vai te recomendar para outro. E as coisas de repente se tornam tão naturais, que um te indica para um, que te indica para o outro, e aquilo ali de repente quando você vê você já tem uma clientela ali muito fiel, não porque você só vendeu algo que era bom para você, porque quando você vende algo que é bom só para você, e tem muito, infelizmente, muito colegas aí de profissão que fazem isso, o que é bom para mim? Ah, eu tenho a meta de vender tal resort, porque às vezes vai me dar uma remuneração maior, mas aquilo ali não é nem um pouco o perfil daquela família, aquela ali é uma família às vezes que precisa de um olhar diferente, e aquilo não é o perfil dela. Então o que que é? Eu preciso entender, eu preciso me colocar no lugar do outro, e não ver aquela pessoa como cifrão. Preciso entender o sonho dela e me colocar no lugar. E não é se torna só negócio. E flui muito naturalmente quando você tem esse olhar diferente. Pois é, e como que você faz esse equilíbrio, né? Você consegue equilibrar esse cliente, você pega ele, vê que ele tem um sonho, tem um propósito, mas o financeiro não está batendo, porque você remou, claramente você conta que você remou contra a maré, Sim, você rema contra a maré. sim, E aí como que você conecta esse cliente? Como que você ajuda ele no planejamento para comprar a viagem dos sonhos? E sem pressão, porque você não, né, é uma pessoa que tem um sonho, você não pode estar pressionando para piorar, porque uhum. senão ela vai ficar até frustrada. Sim, se você oferecer você tem que entender muito o que você oferece do cliente, porque se você oferecer um produto errado, ele fala: "Meu Deus, isso aqui não é para mim, ainda bem que eu nunca olhei isso lá, tá vendo? De novo, não é para mim". Uhum, Então você tem que entender e conectar muito bem, senão uhum. vai gerar exatamente mais uma frustração. Isso. E como que você consegue fazer esse equilíbrio nesses mundos aí todos? Que é ajudar ele no planejamento, Uhum. que é oferecer para ele o que ele precisa, né, dentro das condições que ele tem e sem a Sim, pressão de venda. sim. Primeiro eu preciso, colocar para ele uma organização financeira, porque às vezes quando a pessoa fala: "Quanto que é?", às vezes eles acham que é tão surreal, tão Uhum, caro aquilo ali. uhum, Nossa, viajar de avião, meu Deus, é muito caro. Então quando fala: "Não, não é". E aí eu sempre costumo perguntar ao cliente: "Quanto você pode pagar por mês? O que que é aquilo que não vai pesar?". "Nossa, Pri, R$ 4.000, meu Deus, é muito dinheiro". uhum, E se a gente falasse em R$ 300 por mês? Você acha que é possível? Ué, 300 mas como é que você vai fazer de 4 virar 300? Filho, os fornecedores, as operadoras parcelam para você em 12 vezes. Você não tem que pensar que ali que é 3, 4 mil. Você tem que pensar que é 300. O que que você faz com R$ 300 hoje? Nossa, de repente eu não me organizo e nem sei com o que eu faço. Falei, pois é. Então, se você organizar aquele valor por mês, e não é 4.000, não é 3.000, é R$ 300, então precisa entender o que que não pesa para você. Ah, R$ 300 pesa não, ó, eu gasto aquilo ali. Então vamos planejar em cima desses 300. Nossa, mas eu não tenho um cartão de R$ 3.000. Tá, então o que você tem que ter? Vamos tentar as possibilidades que o mercado te oferece, vamos tentar o boleto. Vamos tentar o parcelamento no boleto aí em 12 vezes. Vamos organizar a sua viagem. Você não tem como viajar para daqui 2 meses, o boleto não vai te aprovar mais daqui 2 meses. Mas vamos organizar suas próximas viagens, suas próximas férias? Ah, essa não deu. Então vamos organizar a próxima, com planejamento. Vamos olhar com antecedência. Quanto mais antecedência, mais barato você consegue. Vamos fugir de uma alta temporada, porque lá você vai gastar demais e aí você vai voltar devendo até o que você não tem. E vamos organizar para daqui 10 meses. Jogar no boleto em 10 vezes. Ah, Pri, eu não tenho um cartão, mas eu tenho 3. Eu tenho um cartão lá das Casas Bahia, um cartão da Pernambucanas, um cartão não sei o quê. Beleza. Eu posso passar em vários? Lógico que pode. Você tem que mostrar para eles as possibilidades. E às vezes ele entendi. não sabe que tem a possibilidade de um boleto, a possibilidade de vários cartões. E quando você mostra e trabalha planejamento,
valor de parcela e não o valor todo. Eu falo: "Nossa, eu posso?" Porque nunca ninguém disse para ele. Nunca ninguém falou: "Quanto que é essa viagem?" "Ah, essa viagem é tanto." "Não, tanto não dá. Isso é muito para mim." Sempre fala o valor cheio, né, Sim, e não apresenta as porque possibilidades. a pessoa quer vender o que é interessante para ele, e não Aham. entender qual que é o perfil daquela pessoa. E quando Uhum. ele começa se organizando, ele começa às vezes com uma viagem baratinha, ele fala: "Ué, eu consegui guardar 300. Eu acho que eu consigo guardar 400." Aí acaba uma viagem, já coloca aquele valor ali como quase uma conta de luz, uma conta de água. Aquele ali é meu dinheiro de viagem. Acaba uma viagem e fala: "Ué, acabei essa. Se eu não colocar essa parcela aqui de viagem, eu vou gastar esse dinheiro com besteira." Aí aquela viagem de 300, ele consegue passar uma parcela que é 400 por mês, consegue aumentar o destino e, de repente, aquela pessoa consegue viajar todo ano, bonitinho, com planejamento, organização, e ver que aquilo que parecia um sonho é totalmente possível. Totalmente possível. Priscila, me conta, e a Priscila de hoje? Se a Priscila de hoje olhasse para a Priscila do passado, o que que ela iria contar para ela? Valeu a Nossa, pena, o propósito sim. alcançou. Ela, sabe, a Priscila olhando para a Priscila do Eu passado. me fiz muito eu tive os últimos 30 dias foi bem delicado para mim, eu passei por algumas situações bem delicadas. Uma situação com o Bernardo, sim, várias situações pessoais. E aí eu falei: "Meu Deus, como a Priscilinha, que é a criança lá do Uhum, passado, que lidou com rejeição, lidou com uhum. muita gente falando: 'Você não vai dar conta, ninguém te quer, vai dar errado, nem sua mãe te quis, quem vai te querer?'" Não, eu lidei com tanto não do passado e que se eu acreditasse naqueles não, não vai dar certo, não é possível, você não é legal, pra quê? Acredita nisso não. E eu acreditava tanto naquelas crenças, que não era possível, que me queria, que eu era fora do que era considerado padrão. O padrão era o bonitinho, o pai e a mãe na escola, na reunião escolar, o pai e a mãe, e aí eu tinha na reunião escolar uma avó, um tio, então era totalmente fora do normal. E eu vivi muito do: "Não vai dar certo, não vai dar certo", e eu acreditei durante muito tempo: "Não vai dar certo". E eu tinha muito medo do que realmente o que que vai acontecer. "Nossa, eu não nasci de família rica, se der errado não tem ninguém para me dar suporte, o que que eu vou fazer?" E hoje eu falo: "Cara, deu certo. Deu certo, foi com medo sim, foi batendo na tecla ali, não dava errado, não dava certo, eu tentava de novo, e não dava certo de novo, eu tentava de novo, eu ia falei: 'Não, esse caminho aqui não dá, eu tentei e deu errado'." As pessoas falavam: "Não vai dar certo", eu falo: "Ok, é sua opinião, guarde com você". Aprender às vezes a não confiar em pessoas que eu achava que eu confiar, a me blindar sobre muitas situações. E hoje eu falo: "Cara, valeu toda dor, todo problema, todo não, tanta porta fechada, menina, muita, quantas portas se fecharam pra mim, muita, muita, muita". Eu falava: "Beleza, essa se fechou, e aí? Deve ter uma outra aberta. Essa não é a minha única porta, tem outras portas aí". E aí eles vão procurar, vão tá. Então hoje, se eu pudesse falar para minha Priscilinha lá atrás, eu falo: "Cara, não tenha medo, você não tá sozinha", que eu tinha muito medo do estar sozinha, do ser rotulada. "Você não é ninguém, você não tem mãe, ninguém te quer e tal", eu falo: "Cara, eu fui escolhida por uma avó que me deu todo o amor do mundo e fez o melhor que ela podia". Então não existe um padrão familiar ali, não é porque você não tem sua mãe, seu pai, que você já está rotulado a não ser ninguém. E eu pensei durante muitos anos isso. Nossa, eu porque eu nossa, o padrãozinho é esse, eu não tenho nossa, eu não estou rotulado, não vai dar certo. E eu acreditei nessas crenças muito, muito tempo, do copo, como a gente falou lá no início, mais vazio, porque me falavam que aquele era o padrão e todas as perspectivas me jogavam para aquele falta de aquele padrão. Falo: "Como ser diferente? Se todo o universo está me falando que é assim, eu tento uma coisa, eu bato aqui, eu tento outra, eu bato ali". Mas foi muita persistência, acreditando que eu era capaz, acreditando, me colocando no lugar do outro, acreditando que, às vezes, o meu tempo não é o tempo de Deus. Quantas vezes eu pedi as coisas a Deus naquele momento e as coisas aconteciam o oposto. Eu falava: "Meu Deus, por que está ocorrendo o oposto?". Lá na frente eu entendi, cara, se aquilo tivesse acontecido daquela forma que eu pedi lá atrás, tinha dado tudo errado, eu não tinha maturidade para entender aquilo, eu não tinha maturidade para agir. Tinha que acontecer dessa forma. Aquele caminho era o correto. Então eu falo: "Cara, você venceu, você conseguiu, contra tudo e contra todos".
E aí tem hora que eu sinto a presença da minha avó tão forte, tem hora que eu falo que fala lá: "Priscilinha, Priscila, você conseguiu". E quando eu tenho dúvida no que fazer, se aquilo quantas vezes a gente tem na dúvida, né, se o caminho é certo, como se fosse o diabinho e anjinho no seu ombro, eu pergunto o que que ela gostaria que eu fizesse. Uhum. O que que seria o bom? E aí eu falo: "É esse caminho". E aí as coisas fluem naturalmente. Nossa, a sua história, meu Deus, uau! Nós vamos caminhando já para o final. Oh, É, como passou passou muito rápido, rápido. mas nós vamos marcar outras, porque, assim, tem muita conexão, tem muita coisa para se falar, né. E eu queria te convidar a deixar suas redes sociais, para quem precisasse entrar em contato com você, querer entrar em contato com você, como que faz, Priscila? Vamos lá, eu tô no Instagram, no @eupriscilabastos. O Eu Priscila Bastos fala conecta muito com maternidade atípica, contando um pouco do dia a dia do Bernardo, falando sobre viagens, tirando dúvida, onde ir, como ir, o que precisa. Também tô lá no BCtour, que é a minha agência, no Instagram também no BCtour. Estamos também lá no TikTok, no Eu Priscila Bastos. Então, assim, será uma honra, me chama lá no direct, me chama, que, né, será uma honra poder fazer parte da vida dessa pessoa e ajudar de alguma forma e conectar, né, com as Ai, pessoas. Priscila, sua história, assim, tem muito propósito. Ai, que Quero bom. agradecer Eu muito, que viu? agradeço. Muito mesmo. Amei conhecer sua história. Tenho certeza que as preciosas também gostaram de conhecer Fico a muito feliz, história. Foi inspiradora fico a muito sua feliz. história, os seus momentos de guerra, de luta lá atrás. Virou inspiração para muitas mulheres Sim, que precisam dessa força, lógico, né? Sua tudo é experiência possível. foi muito. Tudo é possível, você não pode desistir e se você sonha, acredita, vai dar certo. É isso aí, entenderam, meninas? Então, assim, não percam esse episódio, tem outros gravados também no Preciosa, Fé e Propósito. Está no YouTube e também no Instagram. Até o próximo. Obrigada, É, Fê. obrigada a Obrigada você. mesmo, viu?